palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15, como está escrito: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de graça, o Deus de toda consolação, que nos consola para também consolarmos a outros com a mesma consolação que Ele nos consolou. Assim, nós vamos crescendo cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, sabendo que há uma segurança na pessoa bendita do Rei Jesus Cristo, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor disse: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Assim, nessa segurança que as divinas promessas do Senhor trouxe e nos revelou através das palavras preciosas que a Bíblia guardou, nós vamos andando de vitória em vitória, sempre cantando, cheio de esperança, de perspectiva de que o amanhã vai ser melhor do que hoje, e todos os dias em cada passo que nós damos na vida é um degrau a mais que subimos ao céu, e assim nós vamos cada dia melhorando a nossa vida. A nossa fé vai sendo acrescentada pela leitura da palavra de Deus e pela ministração que o Espírito Santo traz para nós através dos seus profetas, dos seus pregadores que estão espalhados em toda a face da terra, enchendo nosso coração de gozo em pertencer ao Rei Jesus Cristo. Eu sempre digo ali na igreja que a coisa melhor que tem nesse mundo é ser crente em nosso Senhor Jesus Cristo, porque ser crente é ter certeza de que nada, nem altura, nem profundidade, nem espada, nem fome, nem nudez, nem anjos, nem demônio, nada poderá nos separar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma segurança eterna e que é confirmado pelo Espírito Santo no coração daquele que crê, pois sempre que nós lemos a palavra do Senhor, o Espírito Santo confirma as verdades que nós lemos em nosso coração, e assim nós vamos andando de vitória em vitória. Esses dias tem falado bastante a respeito da escatologia e na esperança de abençoar alguns irmãos com a mesma segurança que o Senhor tem me dado ao longo dos anos de vida cristã que o Senhor me concedeu e que me satisfaz plenamente.
e enche meu coração de gozo, eu estou certo de que também essa mesma alegria, esse mesmo gozo, o meu ouvinte também vai experimentar através dos ensinamentos que o Senhor tem nos dado. A esperança é que não seja eu, mas o Espírito Santo de Deus possa falar em seu coração e encher o seu coração de esperança. Falamos esses dias a respeito do arrebatamento da igreja, falamos a respeito desse final dos tempos que nós estamos vivendo, a apostasia, que é igrejas cheias de gente, mas vazia de Deus, cheia de gente, mas Jesus Cristo, cada dia que passa, está mais fora da igreja, porque os homens encheram os templos de tantas coisas estranhas que não pertencem a Deus, e assim a igreja hoje, nós temos grandes provas, grandes lutas, e o tempo vai passando e a apostasia vai dominando, as igrejas vão enchendo de gente cada vez mais, mas pessoas sem compromisso com Deus, pessoas que não conhecem a Deus, que nunca experimentaram a vida em Cristo, a regeneração que Cristo opera no coração daquele que crê, nunca experimentaram, não tem a marca da promessa, não tem o selo do Espírito Santo, e assim, quando Jesus voltar, essas pessoas que estão dentro das nossas igrejas, a maioria delas não vão subir, vão ficar, e porque somente o regenerado, somente aquele que nasceu da água do Espírito, aquele que é nova criatura em Cristo Jesus, vão subir. Assim a igreja hoje está cheia de gente, mas vazia de Deus. Há muito emocionalismo, a carne predomina, e assim as pessoas entram em nossas igrejas hoje, existe muito louvor, muito glória, muita aleluia, pessoas caem, pessoas choram, mas quando chega na porta da igreja já não tem mais nada, já não lembra mais nada. E muitas vezes na porta da igreja é o lugar onde existe mais contenda, mais confusão. Já acabaram de sair do templo e já estão dominados por ódio, amargura, tudo que não presta. Jesus está fora da igreja. E ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, diz o Senhor Jesus. Fora da igreja, nós usamos esse texto de Apocalipse, eis que estou à porta e bato, para pregar o evangelho para as pessoas descrentes, mas na realidade essa palavra é conduzida a uma igreja evangélica que, por não levar a vida cristã a sério, distanciou-se de Deus, e Jesus agora está se sentindo fora da igreja. Isto é a apostasia. Igrejas cheias, mas vazia do Senhor Jesus Cristo. Então, falamos a respeito da apostasia, falamos a respeito da manifestação do homem do pecado, a manifestação do anticristo, falamos que a possibilidade de que ele já esteja no mundo, tudo mostra o cumprimento dessa profecia, assim como nós sabemos que breve Jesus virá, e se Jesus está chegando, é sinal de que o diabo vai predominar através do anticristo, porque o Espírito Santo já não estará mais na terra, o Espírito Santo está na igreja. A igreja vai ser tirada da terra, e se vai ser tirada, aquele que detém
aquele que resiste, que impede o diabo atuar nos nossos dias, ainda que ele trabalha de uma maneira cruel, com engano, com mentira, calúnias, injúrias e tudo mais, mas na realidade ele ainda, Satanás, não manifestou em toda a extensão que ele vai manifestar quando aquele que o detém, que é o Espírito Santo, que habita no coração daquele que crê, habita na igreja, for tirado da terra, então aí manifestará Satanás da maneira que ele realmente é, o pai da mentira, o enganador, o destruidor, e assim haverá na terra um período cruel de grande tribulação. Mas nós, os crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, já estaremos com o Senhor Jesus Cristo para sempre. Agora, após o arrebatamento, haverá o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é um lugar onde nós vamos comparecer perante o nosso Senhor Jesus Cristo e para prestar conta daquilo que nós fizemos por meio do corpo, bem ou mal, depois do dia que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. A vida que eu vivo agora. Então, as práticas, como eu estou vivendo, qual é o meu procedimento, eu estou envolvido com a obra de Deus, a obra missionária, porque a igreja está na terra para pregar o Evangelho, mais nada. O dever da igreja é pregar o Evangelho. E a igreja hoje está distante, quase não se ouve mais pregação, genuinamente pregação. Hoje as pessoas são iludidas com tantas doutrinas a respeito de prosperidade, a respeito de saúde, e a igreja está tudo voltada para essas coisas, mas a pregação do Evangelho puro, genuíno, não está acontecendo no mundo. Os crentes desviaram completamente do plano principal da igreja. O dever da igreja, a igreja hoje está envolvida com tantas coisas, envolvida com o social, envolvida com política e tantas coisas, mas aquilo que Deus deu para a igreja fazer e que ninguém pode fazer pela igreja, somente a igreja pode fazer, que é fazer Jesus Cristo conhecido a todos os povos, línguas e nações, a igreja deixou de fazer. Assim, haverá o tribunal de Cristo, onde as nossas obras, as obras do crente, vão ser julgadas perante o Rei Jesus Cristo. Sem desculpa, porque agora nós estamos diante do Rei, aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe e conhece da nossa vida e que nos acompanha pela a sua presença. Ele é o Emmanuel, Deus conosco, pela a palavra de Deus que vai norteando as nossas vidas, nos ajudando a praticar a verdade, fugir da injustiça. Algumas vezes conseguimos, algumas vezes não conseguimos. Deixamos muitas vezes aquilo que é o essencial e aquilo que Deus nos mandou fazer, que é a pregação do Evangelho, ser testemunha do Senhor, tanto em Jerusalém como em Samaria até os confins da terra. E assim a igreja vai distanciando. Agora nós vamos comparecer, logo após o arrebatamento da igreja, vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, onde não é o nosso espírito, a nossa salvação que está em pauta na ordem do dia do juízo final, mas as nossas obras, aquilo que praticamos depois que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, porque Deus tem um desígnio para cada um de nós que viemos a este mundo, para cada um de nós que fomos salvos por Senhor Jesus. Deus tem um desígnio e ninguém pode morrer sem cumprir o desígnio do Senhor, que Ele mesmo estabeleceu antes que houvesse mundo para o nosso viver.
nós temos que cumprir tudo, e se nós não conseguimos cumprir o plano de Deus como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, salvos para servir, para ser luzeiro de Deus, luz do mundo, sal da terra, então nesse dia do juízo vai vir a nossa memória, Deus vai trazer à memória aquilo que nós fizemos depois que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E as obras que vão permanecer é aquelas que estão dentro do querer soberano e imutável da palavra de Deus. Querer soberano e imutável do Rei Jesus Cristo. Então, o que vai permanecer é aquilo que foi realizado não pela nossa carne, mas pelo nosso Espírito. Somente o que o Espírito Santo realiza através da nossa vida é que vai permanecer como ouro. Agora, as nossas obras, chamadas obras mortas, que é tratado como palha, como feno, então não traz nenhum galardão e nós vamos ficar envergonhados. Por quê? Porque naquele dia, Deus vai nos dar as coroas que nós conquistamos pelo nosso trabalho, pela nossa obediência a Deus aqui no planeta Terra, e nós vamos pegar essas coroas que o Senhor nos deu por causa do nosso trabalho aqui no planeta Terra e vamos depositar essas coroas aos pés do Rei Jesus Cristo, declarando para Jesus: Jesus, eu não sou digno dessa coroa, porque ela não foi realizada por mim, foi o Espírito Santo do Senhor, foi o Senhor que realizou todas as obras através da minha vida. Foi o Senhor quem curou os enfermos quando eu orei, foi o Senhor que tocou nas vidas e elas foram transformadas, foi o Senhor que falou através de mim quando aquela pessoa aceitou Jesus como Senhor Salvador. Então essa coroa que o Senhor está me dando, eu não mereço, mas é Jesus que merece. Nós vamos transferir aquelas coroas que o Senhor nos dará para o Rei Jesus Cristo. E eu fico pensando que muita gente não vai ter coroa para oferecer ao Senhor, porque ainda que são crentes em nosso Senhor Jesus Cristo e que a salvação ele não vai perder, mas não andou nos caminhos do Senhor e por isso não receberão coroa e não vai ter nada para oferecer o Rei Jesus. Agora, tem um outro juízo de Deus que é chamado trono branco. E agora o trono branco é esse texto que nós estamos vendo aqui em Apocalipse 20, versículo 11 em diante. É o trono branco, onde todos estarão ali para ser julgados. É um julgamento completo. É um julgamento completo. Ali o diabo vai ser julgado. A morte vai ser julgada. O inferno, que é o lugar intermediário, vai lançar os mortos que estão dentro dele, vão trazer para o juízo. E o inferno, todos que estão no inferno serão lançados no lago de fogo. Então o diabo, todos os demônios e todos aqueles que aceitaram o diabo como Senhor, deles estarão diante do trono e ali haverá o juízo final também de Deus sobre o diabo, a morte, e por isso todos que estão no inferno serão lançados no lago
de fogo. Agora, uma questão que eu quero colocar é que nenhum crente em nosso Senhor Jesus Cristo vai estar diante do trono branco aqui de Apocalipse. Esse juízo final é somente para os perdidos. Não é aqui que vai ser determinado quem é de Deus e quem não é de Deus. Aqui não é um lugar onde Deus vai dizer: você vai para o inferno, você vai para o céu. Nada disso. Todos que comparecerem diante do trono branco no juízo final são pessoas perdidas, pessoas que não entenderam a palavra do Senhor. A luz veio ao mundo e eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más e não quiseram vir para a luz para não ser reprovados, porque as suas obras eram feitas para agradar Satanás e todos os demais corja do inferno. Mas aqueles que crê, eles vêm para a luz. Então, nesse juízo final, é um julgamento para todo aquele que veio a esse mundo, ouviu do Rei Jesus Cristo, mas não deram ouvido, não quiseram aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não quiseram reconciliar com Deus. E por isso agora estarão diante do trono. E todos que compareceram diante do trono estão condenados. Ali não é para determinar quem é condenado e quem não é. Todos que comparecerem diante do trono branco estão completamente condenados. O crente não vai comparecer no juízo final, porque ele já está no céu, ele já está na presença de Deus e já passou pelo tribunal de Cristo, onde as nossas obras foram julgadas, e não era questão das nossas obras, mas sim está julgando não a questão do nosso espírito, da nossa salvação, mas as obras que praticamos aqui nesse planeta Terra, depois de sermos crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. No tribunal de Cristo, somente cristãos vão comparecer. Mas no juízo final, somente os perdidos, os perversos, os infeminados, os ladrões, assassinos, somente aquele que está perdido. Somente aquele que está perdido, que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador, vai estar lá diante do trono branco. E aí então Satanás julgado será lançado no lago de fogo. Todos que seguiram o diabo vão também ser lançados no lago de fogo. E a Bíblia diz que esta é a segunda morte. E então estarão perdidos para sempre. Por que Deus coloca a questão do juízo final? Deus coloca para mostrar que de Deus não se zomba. Tudo que eu implantar, isso também se fará. Para mostrar que há um julgamento, há um juízo final. Para mostrar que Deus é santo, 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Para mostrar que Deus não tem impacto com o pecado. Para mostrar que o pecado é mau. Que o diabo é cruel, que o diabo não presta. Então, o juízo final é para mostrar a justiça de Deus. A justiça de Deus. E que todos aqueles que fazem oposição a Deus estarão condenados para sempre. Mas nós, em Cristo Jesus, damos glórias a Deus, porque
fomos justificados pela fé. E aquele que é justificado pela fé tem paz com Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu dou-lhes a vida eterna, diz o Senhor, e nunca hão de perecer eternamente, ninguém os arrebatará da minha mão, porque meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-lo da mão do meu Pai. Então, a palavra do Senhor fala, claro, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso traz um gozo enorme para o cristão verdadeiro. Mas também essa palavra é uma palavra de exortação para aquele que nunca quis saber de Jesus Cristo, que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que está caminhando para o inferno a cada dia. Se eu posso dizer, a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que eu subo ao céu, também o incrédulo também pode dizer que a cada dia que passa ele está mais perto do sofrimento eterno. Mas a palavra do Senhor hoje é para mexer com o coração do meu ouvinte, para dizer, prepara-te para encontrares com Deus, para dizer que os dias estão passando rapidamente e que breve, muito breve, a porta da graça vai estar fechada. Não haverá possibilidade mais de salvação. O Espírito Santo disse hoje, ouvirde a sua voz, não endureçais o vosso coração. O tempo é hoje, o momento é agora. Para você, meu ouvinte, correr para os braços do Senhor Jesus, que estão agora com os braços abertos para te receber, para te abraçar, para perdoar os seus pecados, para justificar a sua vida de todos os seus erros, pelo preço que Jesus pagou por você ali na cruz do Calvário. A salvação é de graça, é um presente de Deus. Deus dá a salvação a todo aquele que crê. Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ninguém pode descansar sabendo que vai para o inferno. Ninguém pode descansar sabendo que a morte está chegando e você está perdido porque não tem Jesus no coração. Ninguém pode descansar. Vivendo na prática do pecado, uma vida desregrada, em desobediência a Deus, em rebeldia contra Deus, ninguém pode ter descanso. Mas há um descanso para aquele que crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos vieram, muitos conhecidos seus, parentes seus, já vieram e já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, estão felizes da vida. Só falta você, mas há lugar para você também, no amor de Deus, no coração de Jesus Cristo. Corra para os braços do Senhor enquanto é tempo. O juízo final do trono branco é somente para aqueles que rejeitaram Jesus. Mas você até agora está rejeitando Jesus. Corra enquanto é tempo, ainda é tempo. A porta da graça ainda está aberta. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo que te quer libertar. Tens manchadas tua alma e não pode nunca ver o semblante de Deus. Somente o crente com o coração limpo poderá ter o gozo no céu. Venha a Jesus. Ele te espera, Ele te ama, Ele te quer. Ele tem vida eterna, Ele tem perdão para você, Ele tem segurança para o seu coração. Corra
para os braços do Senhor. Quando? Agora, nesse momento. Em nome de Jesus. Receba Jesus como seu único Senhor e seu eterno Salvador. E uma vida de paz, de alegria, de segurança vai dominar o seu coração. A partir desse momento, em nome de Jesus. Amém.